você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, faça comentário, dá seu like. E hoje nós vamos ver que Paulo escreve aos crentes que estavam em Roma. E ele também quer mostrar a nós que há uma profunda convicção da proximidade da eternidade. E é necessário sairmos da inércia, sairmos da inatividade, sairmos do sono espiritual. Vamos ver logo após a vinheta. O apóstolo Paulo ele nos adverte que não podemos ficar dormentes nesse mundo. Ao contrário, vamos ao tema? Despertamento espiritual. É justamente esse ao contrário. Nós temos que estar despertados, nós temos que estar atentos, nós temos que estar alertas. Romanos 13:11, o nosso texto base, que diz assim: "E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." A igreja de Roma, ela estava sendo exortada pelo apóstolo Paulo, ela estava sendo avisada, estava sendo chamada a atenção a esta necessidade de estar alerta, de estar atenta. Então nós vamos ver o versículo que fala assim: "Isto digo conhecendo o tempo." Essa parte conhecendo o tempo, será que nós estamos atentos a esse tempo que nós estamos vivendo? Um tempo de depravação, um tempo de confusão, um tempo de sofrimento, um tempo de escândalos. E olha, muitas vezes até mesmo escândalos religiosos. Olha o que diz Efésios 5:16. Paulo nos fala assim: "Remindo o tempo, por quantos dias são maus?" Outra versão já fala assim: "Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus." Então, quando o apóstolo ele fala conhecendo o tempo, ele nos traz a isso. Você tem observado o tempo que você está vivendo? Você tem visto que está cada vez pior? Ou eu estou enganada? Porque cada vez que eu olho, eu vejo que as coisas não estão melhorando. E Paulo faz essa afirmação: sim, os dias são maus. E a gente para um pouco para pensar: será que os dias de hoje está diferente dos dias que o apóstolo Paulo vivia, que a igreja lá em Roma vivia? Efésios 6:13 e 15. "Por esse motivo, porque os dias são maus, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder." Olha a importância de você estar vestido da armadura de Deus. Olha quando Paulo fala para que você possa resistir firme nestes dias maus. Como? Inabaláveis na tua fé, sem retroceder. E eu te pergunto, se você está atento, você precisa estar com a armadura. Você está se vestindo da armadura de Deus? Continuando o versículo, Paulo fala assim que é já hora de despertarmos. Despertar. Despertar é fazer sair ou sair do sono. Eu vou despertar alguém que está dormindo, eu vou tirar ele do sono. Olha, eu acordei, eu despertei. Então é despertar do sono, do estado dormente. Acordar é despertar, é estar atento, alerta. Nesse sentido, nós veremos que o Senhor quer que nós não nos acomodamos às coisas daqui desta terra. E a Bíblia trata muito isso, que não devamos nos amoldar a este mundo, mas sim devemos marchar, devemos caminhar, devemos sair da inatividade, devemos produzir frutos para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Paulo fala em Efésios 5:14. "Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá." Não é que você vai estar lá no cemitério, não, mas você pode estar entre vivos
e ao mesmo tempo essas pessoas estarem mortas espiritualmente falando. Isaías 60, verso 1 diz assim: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada e a glória de Yahvé raia sobre ti. É tempo de marchar, é tempo de confiar. Se você confiava antes, confia mais ainda agora. É tempo de você renovar as tuas forças no Senhor. É tempo de você viver para a glória do nome dEle. Desperta do sono. O sono natural é um sono benéfico. Ele renova as forças, ele nos traz qualidade de vida. Mas se for demais, ao invés de ser bom, vai nos fazer mal. Já o sono espiritual é um perigo, é um desastre. Sabe por quê? Porque ele traz frieza, ele traz indolência, ele traz ignorância quanto ao momento que vivemos. E sabe, nós acabamos negligenciando o nosso chamado, assim como as tarefas, as boas obras que o Senhor fala para nós fazermos enquanto estamos aqui. Outra coisa muito ruim, um prejuízo assim terrível do sono espiritual, ele pode fazer você não estar atento à vinda do Senhor. Sono espiritual nos deixa apático a Deus, nos deixa assim sem querer fazer nada para Deus. Por isso que é um perigo. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5 e 6. Diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Não é questão do não dormir sono físico, não. É não durmamos, não nos deixemos embaraçar com as coisas deste mundo, não nos envolvemos em contendas, em confusões, em disputas. Seja sóbrio. Ser sóbrio é seja moderado, seja cauteloso, seja cuidadoso. O sono da imprudência, quantos dormem o sono da imprudência? Sabe o que é isso? É a pessoa que se precipita, ela não tem cuidado com as coisas de Deus, ela tem uma ausência de cautela. Mateus 25:3 fala das virgens. Vamos ver? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha a imprudência dela. E o resultado nós já sabemos, né? Veio o noivo e elas não conseguiram, não alcançaram o objetivo e elas ficaram. Mas vamos ver uma personagem. Você lembra de Abraão? Então, Abraão era casado com Sara. Gênesis 16 e 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Lembra que eu falei para você, esse sono da precipitação, não pensa para fazer, ao contrário, né, só vai fazendo essa apatia, vivendo como se nada acontecesse, só fazendo o que dava na tua cabeça, e a gente vai ver, não é bom. E Uzá é um personagem que a Bíblia fala que Davi, ele tirou a arca e ele querendo trazer a arca para Jerusalém, no meio do caminho a arca não era para trazer desse jeito, né? Porque as coisas de Deus são muito ordeiras, e a arca foi tipo bambeando como se fosse cair e Uzá pôs a mão. Olha que 2 Samuel 6 e 7 fala sobre essa atitude. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Não seja imprudente, ao contrário, seja cauteloso, seja atento, seja esperto, pensa para fazer. Coloque na tua cabeça, o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Se Ele voltar, amém, glória a Deus, temos que estar preparados. Outro sono, que é muito comum, a gente vê as pessoas, o sono da indiferença. Indiferença tanto faz, eu tô nem aí, sabe? Nada a ver, assim, uma ausência de interesse, principalmente pelas coisas de Deus, vai empurrando as coisas com a barriga. Pensa assim, não é problema meu. Esse é o sono da indiferença. Vamos pegar um exemplo, Jonas. O navio estava indo a pique.
Jonas, sabe o que ele estava fazendo? Não é problema meu. Jonas estava dormindo como se tivesse tudo muito bem, obrigado. E os marinheiros, todos se esforçando para salvar a embarcação, para salvar as suas vidas, enquanto isso Jonas estava lá no sono da indiferença. Como nós temos que aprender? Vamos ver Jonas 1:6. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Eu achei muito legal que tem uma versão da Bíblia, né, que fala assim: que tens, dorminhoco? Aí eu olho para você, eu olho para mim, e eu olho e pergunto: o que você está fazendo? Como você está levando a tua vida? Como se nada tivesse acontecendo? Como se as coisas estivessem todas normalmente? Nós vivemos dias maus, nós vimos isso. Não podemos estar dormindo, não podemos estar fazendo como Jonas no sono da indiferença. Ao contrário, temos que arregaçar as mangas e trabalhar e fazer a obra e agradar o nosso Deus, produzir frutos, a Bíblia fala, dignos de arrependimento. Mas lembra da apatia? Quantas pessoas vivem o sono da displicência? A apatia é viver como se nada importasse, como se sentimento algum passasse dentro de mim. Isso é uma pessoa apática, tanto faz como fez. Mas Jesus, ele nos dá o exemplo. O próprio Jesus falando sobre o bom samaritano. O bom samaritano é uma parábola que fala que um homem, ele estava descendo, né? E lá no caminho ele foi assaltado. Na beira da estrada, os assaltantes o deixaram como assim, quase morto. Passa por esse homem quase morto um sacerdote. O sacerdote olhou, deixou lá. A minha função não é socorrer. Daqui a pouco passa um levita. O levita olha, não é problema meu. A minha função não é ajudar. Mas não existe isso na obra do Senhor. A Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo. Cada um tem uma função, mas nós vivemos tudo, um ajudando o outro. E a Bíblia é bem clara quando fala um ao outro ajudou e ao seu companheiro, diz: esforça-te. Nós temos que sair desse sono da apatia, não se incomodando com o que está acontecendo na obra do Senhor, não se incomodando com o que está acontecendo com nossos irmãos. Como nós vemos pessoas assim nos dias de hoje, apatia nas coisas de Deus. As pessoas não se preocupam com o outro, com o bem-estar, não se preocupam com a oração, com o evangelismo. Quantas vezes eu te pergunto, você chorou por algo que aconteceu por amor a alguém? Quantas vezes você chorou por ver um pai maltratando um filho? Quantas vezes você se incomodou de ver que uma mãe estava sendo maltratada? Nós vivemos nesse tempo quanta violência feminina. Aí o que a gente faz? O que você faz? Será que você murmura? Será que você põe culpa no governo ou na polícia? Não, nós temos que sair desse momento, nós temos que nos apegar ao Senhor e clamar pelas almas dessas pessoas. Nós precisamos de renovo, não dá para ficar mais apático, não. Nós precisamos de unção, temos que estar acordado porque a noite ela vem. Só que tem uma coisa, quantas pessoas falando em noite, elas ficam a noite inteira, varam a noite, mas não oram, não pegam a Bíblia, tá apática em relação às coisas de Deus. Olha o que Jesus fala em Mateus 5:20. Jesus disse certa vez: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar ajudando. Nós temos que estar orando pelas pessoas. Quer ver outra coisa? Você ora pelo teu presidente? É um exemplo. A Bíblia fala que nós temos obrigação de orar pelas autoridades. Não é reclamar, é ao contrário. Vamos sair da apatia. Quer ver outro sono? O sono da distração. Distração, desatenção, do erro, do engano. Tem muitos exemplos na Bíblia. Pessoas que se distraem com
coisas daqui desta terra, faz perder o foco, deixa de olhar para Jesus, deixa de obedecer o que Jesus manda fazer. Lembra que Jesus nos adverte para lembrar da mulher de Jó? Lembra que Jesus nos fala para lembrarmos da mulher de Ló? Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Não podemos, nós colocamos a mão no arado, não podemos ficar olhando para trás, ao contrário, nós temos que ficar atentos, com o nosso olhar fixo no nosso Senhor Jesus. E Paulo ainda continua o versículo justificando porque nós devemos estar despertados, porque nós devemos estar atentos. Ele fala assim, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É verdade, eu aceitei a Jesus com os meus 12 anos. Com 12 anos, olha, já passou muito tempo, né? E cada vez a gente vê que as coisas estão nos mostrando que a vinda do Senhor é a qualquer momento. Nós estamos vivendo o tempo do fim. A salvação é justamente a nossa glorificação, a nossa entrada no céu está próxima. Estamos vendo tudo se cumprindo. Segundo Timóteo 3, de 1 a 5, dá uma base assim bem interessante para você entender esse tempo que nós estamos vivendo. E Paulo, lá naquela época já falando, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha só, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Olha que tremendo, que terrível. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos seus desejos, dos deleites, do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta é a descrição da humanidade dos últimos tempos. E a gente olha, é difícil encontrar alguém assim? Não, é muito fácil. E nós vamos concluir. É tempo de despertarmos para fazer o nosso melhor para o Senhor, despertarmos também para vivermos o melhor de Deus aqui conosco nesse tempo. O despertamento espiritual é uma consequência, sabe do quê? Da submissão à vontade de Deus. 1 Coríntios 15, 58, Paulo fala assim, porquanto, meus amados irmãos, olha que lindo, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia a dia, ou dia após dia, à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Desperta, anima, confia. Deus não é injusto para esquecer das coisas que você faz para Ele, ao contrário. Efésios, é interessante que eu vou repetir, ele não está aqui, fala assim, Efésios 5,15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Sabe por que não como necios? Porque o nécio é aquela pessoa desprovida de conhecimento, é aquela pessoa desprovida de discernimento. Quando você procura no dicionário, fala que é pessoa estúpida, pessoa ignorante. Então não ande como pessoas assim e nem com pessoas assim, ao contrário. Precisamos despertar para uma vida de oração. Precisamos despertar para uma vida de adoração verdadeira, para crescer no conhecimento e na graça. Nós precisamos despertar cada vez mais para a obra do Senhor. Principalmente despertarmos para a vinda do nosso amado Mestre. Aqui no nosso canal, nós vamos deixar um link que fala sobre distração. Tem um estudo sobre distração, tem um estudo sobre indiferença, tem um estudo sobre arrebatamento e tem estudo sobre a mulher de Ló. É muito importante, cresça no conhecimento e que o Senhor Jesus realmente consiga te despertar, que você queira ser despertado a cada momento, porque Jesus, Ele está para voltar.
Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar. Fique com Deus.